Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é o divórcio e a quebra de uma aliança. O texto bíblico está em Mateus, capítulo 19, do 1 ao 11, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Disse-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe seu discípulo: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí Jesus responde: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos três objetivos hoje. Primeiro é conhecer o posicionamento bíblico a respeito do divórcio. Segundo é analisar as causas do divórcio, a maneira como o tema é tratado nos dias atuais e os males decorrentes dele. E o terceiro objetivo é crer que Deus pode sim transformar água em vinho. Isto é, Ele tem o poder de restaurar qualquer casamento. Meu irmão, então vamos lá para a nossa lição. Além da mudança cultural, as leis brasileiras elas sofreram alterações em relação ao divórcio que antes não era permitido no país. Isso mudou a partir de 1977 com a promulgação da Lei do Divórcio. Lei número 6.515 de 26 de dezembro de 1977. No entanto, o grande facilitador para a sua consumação veio com a emenda constitucional número 66, de 13 de julho de 2010. Desde então, não havendo litígio, o divórcio pode ser concedido sem separação prévia, ou seja, não é mais necessário separar e esperar determinado tempo para divorciar-se. A pergunta que não quer calar, meu amado, é a seguinte: o que a Bíblia ensina sobre o divórcio? Como a igreja deve comportar-se em relação a esse tema? Quais as causas do divórcio? É possível ter um relacionamento restaurado? Essas e outras questões serão abordadas nessa lição. Então se joga para cá, meu irmão, porque a lição ela está assim impactante, uma lição maravilhosa. Vai tirar muitas dúvidas e vai com certeza abençoar muitíssimo a sua vida. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre o divórcio e as escrituras. Cara, a dureza de coração não era um privilégio do homem israelita. O divórcio era uma prática antiga. O Código de Hammurabi, por exemplo, já legislava sobre esse tema. Mesmo sendo um direito majoritariamente do homem no mundo antigo, as leis romanas previam o direito das mulheres ao solicitar o divórcio, que diga o evangelista Marcos, que escreveu para os romanos, e ele cita ali
em Marcos capítulo 10, versículo 12, a possibilidade do divórcio pedido pela mulher. Então, vamos começar assim, vendo o que Moisés pensava sobre o divórcio. Cara, a união permanente e íntima entre um homem e uma mulher é desenvolvido na Bíblia, desde o Antigo Testamento, como o propósito perfeito de Deus. Em decorrência do pecado de Adão e da natureza do coração, a separação entre os casais vem marcando a história de muitas famílias. E foi com o objetivo de minimizar essa situação que Moisés estabeleceu algumas diretrizes. O divórcio seria permitido ou tolerado se houvesse coisa indecente, possivelmente questões de natureza sexual na mulher. Então, o marido, ele daria à mulher a carta de repúdio, né? Era um documento escrito, né, que possibilitaria a mulher sair da casa do homem. Essa carta, meu irmão, ela concedida à mulher, dava a ela o direito de casar-se novamente com outra pessoa e possibilitava também ela se livrar do estigma do divórcio e da rejeição social. Muitos, porém, interpretavam a expressão coisa indecente como qualquer coisa fora do agrado do marido. É o que diz Deuteronômio, meu irmão, 24, do 1 ao 4. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará carta de repúdio, dará em sua mão e despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se esse último homem aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e despedir da sua casa, e se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Inclusive, não gostar da comida feita pela esposa dava o direito ao homem de repudiar a sua mulher. Então foi com esse sentido, irmãos, que os fariseus perguntaram a Jesus se era permitido dar carta de divórcio por qualquer motivo, Mateus 19. Outros, no entanto, limitavam-se à expressão coisa indecente somente em casos de infidelidade conjugal. Agora, o que Jesus pensava com relação ao divórcio? Você vai ver que ao longo do seu ministério, Jesus teve inúmeros embates contra os religiosos da época. O texto básico, né, de Mateus 19 descreve um desses conflitos. Nessa ocasião, os fariseus perguntaram ao Senhor se era lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Essa pergunta, irmãos, ela foi assim uma pergunta gravata, né? Uma pergunta maliciosa, capciosa. Porque se Jesus respondesse que sim, estaria opondo-se aos ensinamentos contidos na Torá, no Pentateuco, sobre a insolubilidade do casamento. Se Jesus respondesse que não, Jesus estaria indo contra ao que Moisés tinha dito, porque Moisés ele permitiu o divórcio mediante a carta de repúdio. Havia, nos tempos de Jesus, duas escolas rabínicas famosíssimas. A do Rabi Shammai, que interpretava Deuteronômio 24 apenas para os casos de adultério, e a do Rabi Hillel, que ensinava a partir dessa passagem a possibilidade de divorciar-se por qualquer motivo. Já o Senhor Jesus Cristo declarou ali em sua resposta aos fariseus coisas, irmãos, extraordinárias com relação ao casamento. Eu convido você a ler mais uma vez Mateus 19, porque ali a primeira coisa que ele vai apontar é as características do casamento ideal.
o princípio da monogamia. Ele deixa claro, macho e fêmea. Depois, o ato público com dimensões sociais deixará o pai e a mãe. Depois ele aponta a união física heterossexual e se unirá à sua mulher. Depois ele fala da insolubilidade do casamento. Serão dois numa só carne. E ele fecha o raciocínio dizendo, portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Mateus 19, versículo de número 6. Outra coisa que ele aponta na resposta dada aos fariseus é a causa primária do divórcio. Ele deixa claro que a questão era dureza do coração humano. Ele fala, mas no princípio não foi assim. Ou seja, meu irmão, a separação nunca esteve no coração de Deus. Outra coisa que ele aponta na resposta aos fariseus é a causa secundária do divórcio. Ele diz em caso de prostituição, ou seja, relação ou relações sexuais ilícitas, adultério. Nessa situação, Jesus reconheceu a possibilidade de um novo casamento. Agora, mesmo quando, meu irmão, ocorre infidelidade, a primeira opção ainda é o perdão. Deus, enquanto marido, sempre esteve disposto a perdoar o povo israelita. Olha aí, Isaías 50, 1 e 2. Olha aí, Jeremias capítulo 3. Ele, inclusive, ordenou ao profeta Oséias que perdoasse a sua esposa. O livro de Oséias é um livraço maravilhoso que trata dessa questão do perdão de uma forma muito clara. Deus vai ao profeta e manda o profeta ir à casa de prostituição e tirar uma mulher de lá e se casar com ela. O profeta obedece, vai lá, pega a mulher, traz para sua casa, dá uma casa, dá honra, dá uma família e dá filhos a ela. E aí depois de dar tudo isso, o que ela faz? Ela volta de novo à prática antiga. Aí Deus vai a Oséias e manda Oséias ir lá de novo e tirá-la de lá e trazer de volta. Deus estava falando o seguinte, que ele estaria sempre pronto a perdoar. Deus estava falando que a primeira opção dele para com Israel seria sempre o perdão, meu irmão. No caso do relacionamento conjugal, no caso do casamento, meu irmão, aconteceu uma infidelidade, cara. A primeira opção tem que ser o perdão. E o que Paulo fala sobre o divórcio? Bom, Paulo, ele não tratou o tema do divórcio de modo assim exaustivo, mas quando ele foi indagado pela igreja de Corinto sobre o assunto, ele reproduziu os ensinamentos de Cristo e acrescentou mais um ponto, que viabilizaria, o divórcio. 1 Coríntios capítulo 7. Caso o crente, abandonado pelo cônjuge descrente. Dá uma olhadinha aí para você dar uma olhadinha. Agora, é importante, irmãos, que alguns pontos no ensino de Moisés, de Jesus e de Paulo sejam salientados. E o primeiro ponto é o seguinte: ensinaram sobre o propósito original do casamento, isto é, a união permanente e exclusiva entre os sexos masculino e feminino como bênção de Deus. Segundo, trataram o casamento com a seriedade devida, buscando respostas aos problemas reais. Terceiro, não ignoraram os problemas decorrentes do divórcio. E quarto, mesmo que minimamente, eles apresentaram sim possibilidades para o divórcio. E por quê? Porque eles trataram o problema de maneira real, em um contexto humano. Esses pontos, eles demonstram como o divórcio, meu irmão, é um tema polêmico, controverso.
Cada caso, amado, deve ser analisado dentro das suas especificidades e seus contextos. Moisés, Jesus e Paulo não abordaram, por exemplo, casos de violência física, de humilhação extrema, que são questões que dificultam sim a vida dos. Por isso, a igreja precisa de sabedoria e, sobretudo, de amor. Pois sem o amor, o corpo de Cristo, meu irmão, pode transformar-se em uma agência legalista, deixando assim de manifestar a graça de Deus. E é fundamental aqui, ressaltar que o único pecado, meu irmão, que é imperdoável é o cometido contra o Espírito Santo de Deus. E que não deve ou não devemos ignorar as pessoas que estão sofrendo a dor causada pelo divórcio. Aí nós temos o segundo tópico da lição, que fala sobre a prática do divórcio hoje. A influência, amado, que os canais midiáticos podem exercer sobre o casamento, ele é enorme. Nós temos as novelas, nós temos as séries, nós temos os filmes, nós temos os livros, meu Deus, que apresentam um mundo de possibilidades com relações disponíveis e casamentos prontos para serem desfeitos. Normalmente, a melhor solução apresentada nesse tipo de entretenimento para os problemas enfrentados, pelo casal é exatamente o quê? O divórcio. Cara, infelizmente, meu irmão, infelizmente, a prática do divórcio tem se tornado um estilo de vida, mesmo dentro das instituições religiosas. Há incompatibilidade? A comida está salgada? Ela envelheceu um pouquinho, os cabelos brancos estão surgindo. Ele não gosta de tomar 5 banhos por dia, ele não fecha a tampa da privada. Eu tenho uma solução, é o que eles dizem hoje. E dentro até das religiões, separa e arruma outro. Caramba, meu irmão, a naturalidade com que se trata a separação faz com que muitos casais não busquem a solução para superar as crises conjugais. Esse cenário, aliado à negação dos princípios bíblicos, à superficialidade dos relacionamentos, é o resultado de uma geração que está perdendo o temor de Deus e o zelo pela sua palavra. E ainda dentro desse ponto aí, nós vamos ver as causas do divórcio. Cara, antes do casamento, amado, as pessoas normalmente enfatizam os pontos semelhantes que possuem em relação aos seus futuros cônjuges, ignorando muitas vezes os pontos divergentes que existem no relacionamento. No entanto, passando algum tempo, e por uma série de fatores, surgem os conflitos e em seguida os rancores. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Os conflitos no lar são normais, fazem parte de qualquer convivência humana. A questão, na verdade, é o que fazer para superar esses desentendimentos. O que é que eu posso fazer? E aí vamos apontar aqui, algumas causas dos problemas conjugais. Primeiro é ignorar a lição de Gênesis 2:24. E deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão 2 numa só carne. Aqui há 3 comandos diretos nessa passagem. Primeiro, deixa pai e mãe. Deixa pai e mãe. Segundo, apegar-se-á, unir-se-á à sua mulher. E terceiro, ser uma só carne. As ordens, elas recaem nas ações do homem, mas elas refletem em ambos, porque serão uma só carne. Isso aí, meu irmão, destaca, sabe o quê? A responsabilidade do homem na construção da família. E o homem não pode ignorar isso. Isso tem sido a causa de muitos divórcios.
O ato de deixar, como diz o texto, aponta para ruptura, renúncia e a decisão de assumir as suas responsabilidades, ou seja, tem sim que sair da tutela dos pais. Casamento implica em mudança de vida. O problema é que muitos se casam e querem levar equivocadamente uma vida de solteiro. Não rola, meu irmão, não rola. Apegar-se-á tem um sentido de colar. Cola aí uma folha na outra, deixa secar e tenta separar para você ver o que vai acontecer. O ideal do casamento é que haja união e completude, um vivendo em prol do outro e buscando a felicidade do outro. Ser uma carne envolve também vida sexual ativa. Eu sei que sexo não é tudo, mas também não pode ser classificado como nada. O apóstolo Paulo ele orientou a pagar a devida benevolência. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 5. Quando esse tripé é ignorado, as bases do casamento são abaladas. A outra causa é dar lugar à soberba. Meu irmão, em um conflito conjugal ninguém está certo 100% ou errado 100%. A autocrítica é necessária, bem como a vontade de mudança comportamental e a decisão de não ofender mais o outro. No entanto, atitudes soberbas e arrogantes não permitem a constatação de equívocos e a culpa será sempre da Eva ou da serpente. Em Provérbios 6,18 está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Outra causa é desconsiderar a unidade. Cara, os ruídos na comunicação impedem o estabelecimento da comunhão e da harmonia. E assim também como os propósitos antagônicos e divergentes. Não é bom que cada um busque apenas os seus próprios interesses, nem que haja competição dentro do lar. Ou falta de companheirismo. O diálogo, meu irmão, é importantíssimo, é fundamental. Porque diz Mateus 12, 22 a 27, que uma casa dividida não subsiste. Essas questões, é um outro ponto da nossa lição, precisam ser enfrentadas com amor. E é evidente que o antídoto para vencer as dificuldades que surgem no casamento é o amor. Sem ele, não há solução. É oportuno lembrar que amar é um mandamento. Jesus ordenou a sua prática. Logo, amar só depende, meu irmão, de uma decisão. Quando alguém ama, deve aprender a renunciar. Quando alguém ama, deve aprender a perdoar. Quando alguém ama, deve aprender a entregar a sua própria vida, como diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. E nós temos o terceiro ponto, o tópico da lição, que fala sobre o casamento e a necessidade de reafirmar o seu valor. Nesse tempo atual, moderno, a igreja precisa reafirmar o valor do casamento. E os membros do corpo de Cristo devem buscar ajuda para solucionar as crises. Então, como reafirmar o valor do casamento? Desejando mudanças. Cara, como viver experiências novas se você está há 15 anos fazendo as mesmas coisas? A motivação é importante para provocar uma transformação em qualquer área da vida humana. Mudanças não acontecem se a pessoa não desejá-la, porque elas são, na verdade, frutos de atitudes tomadas diante de demandas da vida. Portanto, se há motivos no coração de alguém para restaurar o casamento, se existe o desejo de desfrutar do favor de Deus e de viver um novo tempo no relacionamento, então é tempo de buscar o Senhor. Porque, meu irmão, Ele sabe como ninguém, como transformar água em vinho. Ele sabe como proporcionar alegria ao casal. Dá uma olhadinha no Evangelho de João, capítulo 2, fala que
a festa de casamento foi abalada porque faltou o vinho antes de terminar a festa e era uma vergonha para o anfitrião, para os noivos. Jesus, sabendo perfeitamente disso, transforma a água em vinho e traz de novo alegria para o casamento. E é isso que ele quer fazer no seu. Outra forma de reafirmar o valor do casamento é o resgate de boas práticas. Meu irmão, às vezes os cônjuges se acomodam com a rotina e determinadas práticas passam a ser consideradas normais. No entanto, é essencial a busca por renovação. E o primeiro passo é resgatar as ações simples, mas positivas, como, por exemplo, dizer que ama, telefonar ao longo do dia para a esposa, comprar alguma coisa para alegrá-la, dizer palavras que alegrem o coração do seu cônjuge. Também é necessário que o casal abandone atitudes que ofendem e que traumatizem, meu irmão. E a terceira coisa, que vai mostrar como reafirmar o valor do casamento é a intervenção divina. Toda ajuda é indispensável, Ministrações, conselhos pastorais, orientações de terapeutas de família e outros por aí. Tudo isso colabora com o relacionamento conjugal. Contudo, é imprescindível que o casal permita a intervenção divina. Deus é o especialista por excelência e, além disso, está disposto a restaurar e abençoar as famílias. O que ele diz? Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e serás bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua casa. Lembrando que Adão e Eva, mesmo depois de pecarem, de terem errado, não foram abandonados pelo Senhor. O que diz Gênesis 3:9? E chamou o Senhor, Deus, Adão e disse, aonde tu estás? Cara, então, como reafirmar o valor do casamento? Primeiro, desejo de mudança. Segundo, resgatando boas práticas. E terceiro, deixando Deus trabalhar no relacionamento. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos, o divórcio não nasceu no coração do pai. Ao formar a mulher, ele estabeleceu o casamento para ser uma fonte de bênção e de felicidade para o casal. O diabo, porém, veio para roubar, matar e destruir, buscar atacar as famílias com o propósito principal, destruir a sociedade. A ruína da sociedade antediluviana, por exemplo, foi antecedida por quê? Casamentos realizados fora do padrão divino. Diz Gênesis 6, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Por esse motivo, meu irmão, a igreja do Senhor diz não a todos os ataques contra a família, uma instituição criada pelo próprio Senhor. Que Deus te abençoe.